Fala pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Cristo e cultura no Novo Testamento. Estou gravando esse vídeo em sequência ao anterior, então nós estamos nessa série. Não deixe de ver a sequência certinha dos vídeos para você acompanhar o raciocínio. E um estudioso chamado James Thompson, ele publicou um livro maravilhoso esse ano sobre Cristo e cultura no Novo Testamento. Nós estamos vendo aí praticamente um vídeo por capítulo, mais ou menos, ainda que eu vou resumir um capítulo ou outro do livro. É um livro muito importante porque vai aprofundar essa questão de nossa compreensão da nossa relação com a cultura. E basicamente um ponto muito importante do livro é que nós estamos transitando para uma era pós-cristandade e talvez uma era pré-cristandade, que é o Novo Testamento, uma era pré-Constantino, por assim dizer, pré-dominância cultural do cristianismo, pelo menos no Ocidente. Vai ter muito a nos ensinar sobre como nós nos relacionamos com a cultura daqui para frente. Isso é muito importante. Estou lendo um livro chamado A Opção Beneditina, e assim que eu terminar, eu vou fazer também um vídeo sobre isso, que também está nessa mesma temática, um livro muito importante também, tá? E no vídeo de hoje nós vamos continuar vendo sobre Paulo. O título do capítulo 4 é Nem Judeu, nem Grego, nem Homem, nem Mulher, nem Livre, nem Escravo, que é um texto muito importante de Paulo. E nós vamos ver sobre Paulo e o multiculturalismo, como Paulo lidava com as multietnias e a sua relação com a igreja, com a membresia da igreja. E para isso nós vamos ver três textos bíblicos importantes aqui para Paulo. Um deles é Gálatas 3:28, que diz assim: eu acabei de pregar essa passagem domingo agora na igreja e essa semana eu vou soltar a pregação para vocês também. Então, se vocês quiserem ver o contexto mais amplo dessa passagem, não deixe de ver a pregação. Gálatas 3:28 diz: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ele acabou de falar no verso 27 sobre o batismo, porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Um outro texto importante que o Thompson coloca para nós é 1 Coríntios capítulo 12, lá no versículo 13, ele vai dizer quase a mesma coisa que lá em Gálatas, que diz assim: porque todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, de novo, essa multiculturalidade está no contexto de batismo, de novo aqui, batismo no Espírito, tá? E por último, ele vai citar um texto paralelo aqui, praticamente, que é Colossenses. Colossenses capítulo 3, lá no versículo 11. Colossenses 3:11. No verso 10, ele vai falar dessa nossa revestimento do novo homem, né, que é criado em Cristo Jesus em plena imagem de Deus. Ele diz no verso 11: nesse caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cito, escravo ou homem livre, mas sim Cristo é tudo em todos. Bom, o que esse texto tem a ver com alguma coisa? Ele pega basicamente o itinerário de Gálatas 3, onde ele vai dizer, primeiro, não há grego nem judeu, não há judeu nem grego. Isso não quer dizer que não exista diferenças culturais, mesmo dentro da igreja, entre judeus e não judeus. O que está dizendo é que agora, na nova comunidade de fé, na comunidade Nova Aliança, na igreja, a sua etnia não é mais determinante para o seu status dentro da comunidade como membro legítimo. O que eu quero dizer com isso? Independente se você é judeu ou se você não é judeu, você pode fazer parte da membresia da igreja, você pode ser batizado, porque a etnia não vai determinar isso. O que vai determinar isso é a sua fé em Jesus como o Messias e o Senhor do universo. Então, não importa mais se você é brasileiro, alemão, americano, japonês, russo, ucraniano, israelita, se você é palestino, nada disso importa para a sua aceitação na membresia da igreja, porque independente da sua etnia, você creu em Jesus, você passa pelas águas do batismo aí em uma igreja que você se associar. Então, que você membrar, né? Então, isso é muito importante, porque isso é definidor no contexto do primeiro século. Eu ser judeu, ou eu ser um romano, eu ser um bárbaro, eu ser um cita, eu ser um gentil, isso vai dizer quem eu sou, né? E na comunidade de Israel, no Antigo Testamento, por exemplo, um gentil, um pagão, precisava se tornar judeu, ele precisava se circuncidar igual a todas as leis de Moisés ali para fazer parte do povo de Deus. Isso é muito determinante. Agora, no Novo Testamento, as fronteiras se abriram, o evangelho é para ser pregado para todos os povos, tribos, línguas e nações, e nesse nível, então, de membresia, de se estar identificado com Cristo pela fé, unido a Jesus pela fé,
a etnia ela é a diáfora. De novo, essa palavra é importante. A etnia ela é secundária, ela nem é secundária, ela é periférica, ela não interfere, ela não tem importância central, ela não vai determinar quem você é, qual é a sua identidade final e se você é ou não, pode ou não pode ser membro de uma igreja. Então é nesse sentido que não há judeu nem grego. É claro que você estava numa igreja do primeiro século, você sabia que aquele sujeito ali era um judeu convertido à fé cristã e aquele outro ali era um grego convertido à fé cristã, existiam diferenças entre eles, mas ambos eram um só em Cristo Jesus, um só povo agora composto de todas as etnias. E aí Paulo vai continuar em Gálatas 3:28 dizendo que não há mais escravo ou livre. O que o Thompson vai destacar para nós no livro? É que nossas funções, nossos papéis sociais também não são determinantes. Paulo não está dizendo que não tinha nem como, nem categoria de pensamento para abolir a escravidão. E a escravidão do primeiro século, a escravidão antiga, não é como a escravidão do século passado, dos negros, por exemplo. No primeiro século, se você quisesse ser médico, por exemplo, se você quisesse ser professor, filósofo, um pregador itinerante, né, de escolas aí filosóficas. Se você não tivesse recursos financeiros, você poderia se associar a alguém como escravo e aquela pessoa te patrocinaria. Então você poderia ensinar o filho daquela pessoa e ter essa relação de vocacional, essa relação de trabalho. Ou se você tinha uma dívida muito grande com alguém, não tinha como pagar, em vez de você ser morto, perder todas as coisas, você se submetia ali a alguns anos combinado de escravidão àquela pessoa para pagar a sua dívida. Então, era uma coisa muito. Não tinha como não pensar em termos de escravidão lá no primeiro século. Mas Paulo vai dizer que para você ser membro da igreja, não importa. Para você ser batizado, não importa se você é livre ou se você é escravo. E nós temos toda uma carta sobre isso, que é a carta de Filemão. Filemão, Paulo tratando como Onésimo e Filemão, e ele relativiza todas as coisas. Paulo está preso em Roma, Filemão é o dono do escravo, Onésimo é o escravo que fugiu, e Paulo vai dizer, olha, eu que estou preso, que sou o mais baixo socialmente falando, eu sou o pai de vocês dois, porque eu gerei vocês pelo evangelho, né? E portanto, vocês que têm essa relação social de senhor-escravo, vocês são irmãos, né? Então, independente se você, então, aplicando para nós, se você é patrão, se você é empregado, se você, independente da sua vocação, da sua profissão, independente se você é rico ou pobre, isso não tem a menor importância última para a sua membresia, para a sua salvação, para a permanência no povo de Deus. Você vai ser batizado independente da sua função social. E ele vai dizer ainda em Gálatas 3:28, por último, né, finalizando o vídeo, não há mais homem e nem mulher. É claro que existe toda uma hermenêutica do feminismo radical, a hermenêutica gaysista, que vai dizer que Paulo aqui está dizendo que não tem mais gênero, né? Como se Paulo fosse algum tipo de não binário, mas isso é absolutamente ridículo, não tem o menor cabimento. Paulo afirma todo o ensino cristão sobre casamento em muitos outros lugares de suas cartas, 1 Coríntios 7, Efésios 5, Colossenses 3 e 4, por exemplo, e várias outras passagens, mas aqui ele está dizendo que para você ser, de novo, contexto de batismo, para você ser membro da igreja, não importa se você é homem ou se é mulher. Então, numa sociedade que, na época de Paulo, desvalorizava demais a mulher, então a mulher não poderia fazer parte da democracia romana, só poderia votar ali na democracia, entre aspas, romanas, quem fosse homem, cidadão romano, apto para isso. A mulher é desprezada também no judaísmo. Então, na igreja, não. Na igreja, homem e mulher são de igual valor diante de Deus, ainda que Paulo vai afirmar em muitos lugares diferentes funções dentro da família e dentro da igreja, do homem e da mulher, diferentes papéis, mas a mulher ela tem um status pleno de membresia da igreja, ou seja, de salva, de recriada a imagem de Cristo Jesus, de participante de nova criação, igual ao homem. Então, não é só homens agora que participam da igreja, ou no oposto, sei lá, não é só mulheres, é homens e mulheres, livres e escravos, judeus e gregos fazendo parte do mesmo povo, tendo o mesmo batismo, a mesma fé, e isso é muito importante. Então, numa época multicultural como a nossa, existem coisas que nós podemos dialogar com a cultura, existem coisas que não são pecaminosas que a gente pode abraçar a cultura, e, de novo, existem coisas que são pecaminosas que nós devemos rejeitar essas coisas culturais pecaminosas
e não trazer essa mentalidade para dentro da igreja, né? A mentalidade do mundo para dentro da igreja. Na igreja nós somos um só, iguais, a gente considera o nosso próximo superior a nós mesmos, e nós temos essa beleza multicultural, multiétnica e multifuncional na igreja, e isso é a multiforme sabedoria de Deus trabalhando a sua graça maravilhosa sobre nós. Então, pessoal, comenta comigo aí se vocês gostaram do vídeo, se vocês estão gostando da série, se tiver alguma dúvida que eu possa, talvez, dar uma palhinha aí nos comentários. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas e de se inscrever no canal, deixar o seu like e bora conversar comigo aqui. Vai ter mais conteúdo de estudos bíblicos, estou dando uma maratonada aqui no final do ano. Eu ainda vou gravar, como eu falei para vocês no vídeo anterior, sobre Maria e o uso de Isaías em Mateus, sobre a virgindade de Maria, um texto muito importante e não tão fácil quanto parece. E eu vou gravar aí para vocês um estudo bíblico mais aprofundado aí. E nós vamos ter mais Cristo e Cultura, mais vídeos sobre Cristo e Cultura na semana que vem. Nós vamos ver sobre o Evangelho de João, como João entende a relação Cristo e Cultura. Depois nós vamos ver sobre as cartas gerais e como nós temos essa relação com a cultura nas cartas gerais. E quem sabe também no Apocalipse. Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo vídeo.